Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Capítulo 17. Os valores que me movem. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Ellen G. White. Para John Lennox, Daniel vivia em Babilônia, mas não para a Babilônia. Se o fato de sentir-me vivo para o sofrimento de meus semelhantes é ser um fanático, sou um dos fanáticos mais incuráveis que já foram autorizados a estar em liberdade. Essas lindas palavras pertencem ao político britânico William Wilberforce. Muitas pessoas o chamavam de fanático por um motivo. Como membro do parlamento inglês, ele continuava a trazer a Bíblia, a mesma causa, para uma votação. Entre 1971 e 1805, ele introduziu leis de apoio à sua causa 8 vezes diferentes. Todas elas falharam. Numa ocasião, ele tinha a certeza de obter uma maioria, mas perdeu quando vários dos seus apoiadores faltaram à votação no parlamento para assistir a uma ópera cômica. Qual era a causa desesperada de William? Ele trabalhava em favor da abolição do tráfico de escravos no Império Britânico. Isso não é possível, as pessoas diziam. Temos que ter escravos para trabalhar nos campos de cana-de-açúcar. No entanto, William sabia da terrível realidade dos escravos que eram transportados através do Oceano Atlântico, acorrentados lado a lado no porão sufocante de um navio durante meses. Em 1807, depois de anos de trabalho em que arriscou sua carreira política e até a própria vida, foi aprovado na Câmara dos Comuns seu projeto de lei para o fim do tráfico de escravos. Outros ministros do parlamento falaram em homenagem aos esforços de William Wilberforce, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Hoje podemos ver como ele estava certo e como seus adversários estavam terrivelmente errados. Wilberforce não era um fanático, ele era um herói. O que movia aquele homem a enfrentar a oposição e lutar por uma causa ano após ano? A resposta é: seus valores cristãos. Em um discurso na Câmara dos Comuns em 12 de maio de 1798, ele disse: quando pensamos na eternidade e nas consequências futuras de toda a conduta humana, o que há nesta vida que deveria fazer qualquer homem contradizer os ditames de sua consciência, os princípios da justiça, as leis da religião e Deus? Ele deixou claro que seus valores moviam suas ações. Em várias partes do livro de Daniel fica claro que os valores divinos também moviam a vida e as decisões de Daniel e seus amigos. A decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia estava relacionada aos valores bíblicos apresentados no livro de Levítico. A decisão dos amigos de Daniel de olhar nos olhos de Nabucodonosor e dizer: fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou, vinha igualmente de uma clara orientação bíblica registrada nos 10 Mandamentos. A busca pelos valores eternos também é evidente no capítulo 6 de Daniel. Nesse capítulo, ficamos sabendo que o rei Dario decidiu eleger 120 homens para administrar todo o seu território. Acima deles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Entretanto, Daniel se destacou entre todos. O rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou inveja e ciúmes entre aqueles homens que tomaram a decisão de procurar um motivo para acusar Daniel diante do rei. Porém, eles encontraram um sério problema no caminho. Daniel era guiado por valores e princípios de fidelidade e integridade. E os valores divinos não funcionam apenas na igreja no sábado pela manhã. Eles também funcionam no trabalho, na segunda-feira pela manhã, na faculdade na quarta-feira à noite, no engarrafamento do trânsito ou na fila do caixa do supermercado. Assim era com Daniel. Seus valores influenciavam cada ato de sua vida. Aqueles homens perceberam que não conseguiriam encontrar motivo algum para acusar Daniel. Sua vida era honesta e fiel, e não se achava nele nenhum mal feito.
Diante disso, eles perceberam que só havia uma maneira de destruí-lo. Deveriam procurar algo relacionado à lei do Deus que ele adorava. Em outras palavras, eles sabiam que se Daniel tivesse que ficar em uma situação em que precisasse escolher entre ser fiel a Deus ou preservar a vida, ele se manteria fiel a Deus. Que coisa extraordinária! Será que isso pode ser dito sobre você e sobre mim? Será que nossos valores e princípios importam mais que nossa segurança ou comodidade? Lembre-se de que Daniel não vivia em um mosteiro isolado ou em cima de uma montanha sem contato com o mal. A pergunta a ser respondida é: como Daniel conseguia viver em um ambiente pagão, com colegas de trabalho pagãos, amigos ímpios na Universidade de Babilônia e ainda assim se manter firme aos princípios divinos? A resposta está no capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Não é por acaso que a Bíblia registra que Daniel diariamente orava voltado para Jerusalém. Para Daniel, Jerusalém não era apenas uma cidade que fora arrasada pela guerra. Era a cidade que diariamente o fazia lembrar de seus valores. Ele poderia abraçar os valores e prazeres de Babilônia, mas orar virado para a cidade de seus pais o fazia lembrar diariamente de que estava em Babilônia, mas não era de Babilônia. Isso é viver na Babilônia, mas não para a Babilônia. Isso é ter uma bússola moral que guia as atitudes. Quando vai à universidade e diversas ideologias lhe são apresentadas, você sabe para onde olhar em busca de seus valores? Quando é tentado a desonrar a Deus e a sua família, você sabe para onde olhar em busca dos seus valores? Quando alguém fere você e desperta sua ira, você sabe para onde olhar em busca de seus valores? Daniel sabia. Ele olhava 3 vezes por dia para os valores divinos que lhe foram apresentados na infância em Jerusalém. Essa atitude moldava diariamente seu caráter e sua identidade. Isso é impressionante. Todos nós deveríamos parar ao longo do dia e nos perguntar: para qual cidade vivo? Quais valores me governam? Isso faria com que nos alinhássemos diariamente na direção de Deus e de seu reino. Concordo com o escritor John Lennox, que afirmou: o segredo da vida e do testemunho de Daniel é que ele sempre teve uma janela aberta para Jerusalém. É essa a ideia que tentamos transmitir na capa desta obra. Temos que viver nesta terra, mas podemos preencher nossa mente com a perspectiva, os princípios e os comportamentos de alguém que está vivendo para a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11, verso 10. Precisamos, no entanto, esclarecer um ponto aqui. Não era simplesmente virar-se para Jerusalém que fazia com que Daniel tivesse seus valores confirmados. Não era uma questão mística ou supersticiosa. Ele não apenas se virava para a cidade, mas orava para o Deus de Israel. Diariamente, Daniel falava face a face com os homens mais ricos e poderosos de sua época, mas 3 vezes por dia ele falava com o Criador da humanidade, aquele que estabelece e retira os poderosos. Era a conversa diária com Deus que o fazia viver de maneira honesta e fiel diante dos homens e de Deus. Por isso, não adianta querer defender os valores cristãos e não ter um contato com o Deus que estabelece esses valores. É a falta do contato diário com a Bíblia e a oração que nos leva a abandonar os valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Quando penso naquelas janelas abertas, não as vejo como uma escotilha de fuga, mas como um poço de entrada. Ou seja, não eram tanto para deixar sair as orações de Daniel, mas sim para deixar entrar o Deus de Jerusalém. A vida de oração de Daniel não era um escapismo da rotina da administração política. Pelo contrário, a sua oração diária era o seu meio de trazer o poder e a presença do Deus de Israel para o seu trabalho imediato. Daniel era o sal e a luz de Deus no mundo secular em que se movia. A sua salinidade era preservada e a sua lâmpada mantida acesa pelo seu contato diário com a sua fonte, o próprio Deus. A luz que brilhava por aquelas janelas dava à sua vida o poder de brilhar num mundo escuro. Daniel ia à presença de Deus diariamente, pois não queria se esquecer de onde era. Ele não queria abrir mão dos valores e princípios bíblicos. Querido amigo, não permita que a universidade faça você esquecer quem você é. Não permita que a atração do pecado faça você esquecer para onde você está indo.
E não permita que os valores do mundo suplante os valores eternos em sua mente. Para que isso aconteça, precisamos estabelecer o hábito do contato diário com nossos valores. Assim seremos homens e mulheres que não se corrompem, nem se vendem. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Neste momento, convido você a fazer uma oração e restabelecer seu compromisso de ser guiado completamente por valores bíblicos que conduzam seus passos dia a dia.